Esta conferência será gravada agora. Liberado, Tatiane. No centro da tela, do lado ali de câmera, tem o tela para você compartilhar. Tá. Clicando ali, sua tela vai aparecer para a gente. Perfeito. Compartilhar aqui. Vamos ver se vai. É isso aí, né? Show. Apareceu. Isso aí, beleza. Tá ótimo. Carlos, só para confirmar com você, eu tinha passado o link de inscrição, né, em várias redes sociais aí que eu tenho. Você sabe mais ou menos quantas pessoas se inscreveram? Só para saber aqui mais ou menos quanto que a gente vai Então, esperar. nessa semana, desde sexta-feira passada, nós tínhamos 20 e poucos inscritos Para essa palestra. para essa palestra. E essa palestra já estava no calendário, né? Lá atrás, eu acho, né? Você mudou sua data, né? Ela era para ser em setembro, né? A gente antecipou ela para agora, para Exatamente. Então, eu julho. tinha também pessoal que se inscreveu lá atrás, que eu puxei e também enviei o convite. Enviei um convite e um lembrete hoje, tá? Convite ontem, o link e um lembrete hoje. Ok. O pessoal geralmente chega atrasado mesmo, enfim. A gente pode dar um tempinho aqui. A Tati está vendo aí, já tá pelo menos está. Tô testando aqui. Tudo bem, Esther? Carlos, uma outra pergunta, aquele modelo que a gente estava pensando em fazer de live com acesso do público pelo chat, chegou a ser cogitado aí ou vai manter esse padrão mesmo? Cogitamos sim. Esse mesmo aplicativo tem a versão dele para esse esquema, para esse estilo, né? De só quem está palestrando aparecer e o resto fica pelo chat, né? Mas eu cheguei a passar para o comandante Décio, a gente nem colocou isso para frente, mas eu posso voltar a falar com ele para a gente olhar isso. Tá, dá uma olhada, porque a próxima palestra que a gente vai ter é da ANAC, né? É dia 12 de agosto vai ser a próxima aí. E aí, se a gente conseguisse nessa palestra já fazendo esse modelo, eu acho que fica um pouquinho mais fácil para coordenar, né? A parte de perguntas tal, e tudo mais. E dar um pouco mais de liberdade para quem está apresentando também, né? Eu vou falar com ele. Ok. O Carlos, tem um convidado aqui que ele não tinha conseguido entrar em outra palestra porque ele estava com dúvidas sobre qual é o aplicativo, né? Ele estava entrando no Google Meet e não estava conseguindo entrar. Talvez, de repente, fosse interessante nas próximas, quando fizer o lembrete, né? Dar aquele toquezinho do... Eu acho que você coloca, né, no final, né? Para quem não tem, para instalar, né? Na divulgação, isso a gente faz para quem já se inscreveu. Na divulgação, a gente pode colocar o logo do aplicativo para a galera associar na hora que for baixar. Ah, entendeu? Beleza. Fazer isso. Pode ter outras pessoas com a mesma dificuldade. São 6h05, dá um tempinho aí, mais uns 5 minutos, e aí a gente começa. Então, você está na escuta, Tom? Tô. Seu microfone estava fechado. Estou ouvindo nada, velho. Você não tá escutando? Tenta entrar e sair de novo.
Ou melhor, sair e entrar de novo. Talvez possa ser o áudio dele que esteja abaixo, se ele está no computador, porque a gente está escutando ele, né? É. Professor. Alguém mais está com problema de som? Bem-vindo, Cássio. Ó, o Schumann. Olá, Schumann. Turma lá da OPA e do Cockpit Talk estão chegando aí também. Maravilha. Não sei se o pessoal está ouvindo. Estão todos ouvindo aí? Transmissão? Bem, som tá bom. Show. Bom, vou aproveitar, começar a fazer aqui só uma introdução, uma orientação, tá? Para quem está marinheiro de primeira viagem nas nossas apresentações. Essas apresentações elas estão sendo feitas no contexto da feira de mecânica que a Delta Fox está organizando e a Associação Brasileira de Manutenção Aeronáutica, Mantaer, está fazendo a supervisão e auxiliando na organização, na qual a gente começou a levantar alguns temas, né, de interesse da manutenção aeronáutica e discutir esses temas em alguns grupos setoriais. Nós já fizemos uma série de 4 palestras, essa é a 5ª. A gente ainda tem mais algumas aí no nosso calendário que vão estar disponíveis no site da MBF. Depois eu vou pedir para o Carlos para ele deixar ali o link do site aqui no chat, tá? Para vocês, quem não sabe, poder copiar. E lá, então, essas palestras são disponibilizadas para inscrição e depois ele manda o link para quem quiser assistir, né? Essa palestra ela está voltada para a parte de modelo de manutenção para as aeronaves leves experimentais, leves esportivas e de construção amadora. A Tatiane é a nossa coordenadora deste grupo setorial. Eu sou o coordenador geral das palestras e a ideia é que grande parte desses temas sejam discutidos presencialmente lá durante a feira, nos dias 8 e 9 de dezembro. Tá? Lá no site da feira vocês podem também se inscrever para receber nossa newsletter. Nós estamos com esse problema da pandemia, ainda não podemos confirmar as inscrições, mas assim que a gente puder confirmar, a gente vai passar para vocês. E enquanto a gente espera isso, a gente vai fazendo então esses encontros virtuais com vários temas, e o tema que a gente vai tratar hoje basicamente é esse, tá? São propostas de uma discussão que vem sendo feita com vários representantes da aviação leve esportiva e de construção amadora, para que a gente tenha um modelo de manutenção que a gente entenda que seja melhor, ou pelo menos que a gente possa propor algumas soluções, algumas melhorias no atual modelo de manutenção dessas aeronaves para as autoridades, né, que podem fazer essas alterações na regulamentação. Tá? Então, Tati, se você já estiver pronta aí, eu vou passar a bola para você, fazer a sua apresentação. A ideia é que seja uma apresentação formal, que ela faça a sua apresentação completamente, e aí depois que ela terminar, a gente vai abrir aí para debate, para a gente fazer as perguntas. Como é uma sala de discussão, né? Todos estão com acesso à sala, a gente vai... eu coordeno aqui, eu faço a mediação, e a gente vai colocando as perguntas diretamente na sala, tá? Então, Tati, está contigo. Boa sorte. Perfeito, Antônio. Obrigada, viu? Bom, pessoal, a nossa apresentação aqui, na verdade, é fruto, né, de várias reuniões que nós tivemos com fabricantes,
e algumas ideias, né, do que a gente pretende aí melhorar na questão da manutenção das aeronaves leves esportivas, tanto a especial quanto a experimental, e das aeronaves de construção amadora, né? Então, a gente vai começar aqui com as referências que a gente tem utilizado, né, as referências bibliográficas. Deixa eu tentar passar aqui, não estou conseguindo passar. Vamos lá, então, a gente tomou o RBAC 21, o RBAC 43, que fala sobre manutenção, o 65, que fala sobre licenças, habilitações e regras gerais, né, para despachante operacional de voo e mecânico de manutenção aeronáutica, o RBAC 91, que são os requisitos gerais de operação para as aeronaves civis, a IS 21-191001A, que fala sobre as aeronaves de construção amadora, e algumas legislações da FAA, entre elas a Order 81302J, que fala sobre aeronavegabilidade, né, certificado de aeronavegabilidade das aeronaves, a AC 2027, que são os certificados e operação das aeronaves de construção amadora, a AC 6532A, que fala sobre a certificação dos repairmen, que é uma figura que não foi adotada no Brasil, né? E a AC 9089B, que fala sobre os voos de teste, né, das aeronaves ultraleves e construção amadora. Então, a gente vai entrar aqui em alguns conceitos básicos, né, da atual regulamentação que nós temos hoje. Ela considera 3 categorias principais, né, e que vão ser abordadas nesse estudo que a gente está fazendo. A área especial, né, que é a aeronave leve e esportiva, é um novo conceito aí que a ANAC adotou. Então, tem a área especial e a área experimental. A área especial, ela se diferencia porque o projeto e a aeronavegabilidade são certificados por meio do atendimento a normas conceituais, né, as ASTM, e cujo cumprimento é declarado pelo fabricante e acreditado pela agência reguladora, né, no caso a ANAC. A área experimental, ela é projetada e construída a partir de um ALE especial. Então, a empresa, para fazer um kit de ALE experimental, ela tem que ter pelo menos um ALE especial aprovado, e na qual a parte da construção é realizada pelo construtor amador, a partir de kits, né, pré-fabricados pelo fabricante certificado pelo ALE especial. Então, nada mais é do que um kit proveniente do ALE especial, e ele não precisa atender aquele requisito de 51%. Já as aeronaves de construção amadora são aeronaves construídas a partir de projetos próprios, planos de construção existentes ou kits fornecidos por fabricantes não certificados como ALE especial, e cuja maior parte da construção, no mínimo 51%, é realizada pelo construtor amador. Então, assim, o universo das aeronaves experimentais ele é muito grande, né? É muito variado e engloba várias categorias. Entre elas, as aeronaves leves esportivas, as primárias, construídas a partir de conjuntos e de construção amadora, além das aeronaves históricas, de exibição e de competição. O certificado de aeronavegabilidade de uma aeronave visa verificar que a mesma seja segura e controlável em toda a amplitude do seu envelope de voo, bem como que seja possível a sua operação e a sua manutenção, de acordo com as determinações dos seus respectivos manuais. A manutenção de uma aeronave deve ser realizada com base em um plano de manutenção adequado, realizado por técnicos habilitados e utilizando o ferramental e os processos aplicáveis a cada tarefa realizada. Então, o que é a aeronavegabilidade continuada, né? Ela se inicia no projeto da aeronave, considerando aspectos de confiabilidade, manutenibilidade, acessibilidade, suportabilidade, entre outros. Passa pelos ensaios necessários à comprovação de sua capacidade de realizar o voo seguro e controlado em todo o envelope de voo previsto para sua operação. Requer documentação adequada para a operação e para a manutenção da aeronave. E é garantida ao longo do ciclo de vida da aeronave, por meio de um programa de manutenção adequado a recuperar a confiabilidade dos seus sistemas, que seja rastreável e que possibilite manter o seu desempenho ao longo do tempo. Então, garantida essa aeronavegabilidade continuada de uma aeronave, ela deve poder operar dentro das regras comuns de utilização do espaço aéreo, respeitadas as suas limitações de projeto.
Então, quais são os paradigmas, né, que a gente tem discutido aí nas reuniões, né? O voo experimental ou de ensaio, ele é uma condição que todas as aeronaves são submetidas, né? Desde a aeronave Embraer, Airbus, enfim. E antes de receber o seu certificado padrão ou especial de aeronavegabilidade. Então, ela é experimental. Toda aeronave nasce experimental. Então, ela engloba as aeronaves leves esportivas experimentais, as primárias, construídas a partir de conjunto, as de construção amadora, as históricas, as de exibição e de competição, para os quais o CAV, né, o Certificado de Autorização de Voo Experimental, que depois ele vai ser emitido de forma definitiva, né? As aeronaves experimentais são aprovadas quanto ao atendimento aos seus requisitos individuais de projeto e quanto à sua condição de aeronavegabilidade, por meio do cumprimento da IS 21191-001A, nesse caso especificamente as aeronaves de construção amadora, né? As aeronaves que recebem um certificado de tipo, aquelas que a gente chama de homologada, além de todos esses requisitos que foram abordados anteriormente, tem o seu projeto e toda a sua cadeia produtiva certificado, para que as aeronaves de produção seriada não precisem ser certificadas uma a uma. A certificação inicial de uma aeronave, ainda que ela seja experimental, deve avaliar, além de sua aeronavegabilidade, se esta aeronave possui um programa de manutenção que possibilite que esta aeronavegabilidade, a confiabilidade de seu sistema, se mantém durante todo o seu ciclo de vida. E, principalmente, que esses registros possam ser rastreáveis. As aeronaves leves esportivas, tanto as especiais quanto as experimentais, elas não possuem oficinas homologadas para todos os seus sistemas, né? Motor, célula, enfim. Na grande maioria das vezes, o fabricante original ou o construtor amador, no caso das aeronaves experimentais de construção amadora, são os únicos que possuem o conhecimento necessário para realizar as tarefas de manutenção mais complexas. Engenheiros, os mecânicos de manutenção aeronáutica, né, os MMA, assim como os tecnólogos credenciados pelo CREA, já possuem o conhecimento básico para realizar tarefas de manutenção em seus diversos níveis, sendo elegíveis para certificação pelo órgão regulador e habilitação pelos fabricantes. Os fabricantes de ALE especiais experimentais podem prover a habilitação desses profissionais na manutenção dos sistemas específicos de suas aeronaves, capacitando-os a cumprirem o plano de manutenção aprovado. Algumas tarefas de manutenção de maior frequência e menor complexibilidade podem ser realizadas pelos próprios proprietários das aeronaves, os quais, dependendo do seu nível de formação técnica, podem, inclusive, ser certificados e habilitados em níveis mais complexos de manutenção. Hoje em dia, por exemplo, para as aeronaves LSA especiais, a ANAC, pelo regulamento atual, exige que a manutenção seja feita somente por oficinas homologadas ou MMA, né? Então, a gente tem aí uma grande barreira, porque, por exemplo, um trike, um girocóptero, como que a gente vai levar numa oficina homologada, né? Muitas pessoas não têm tanta habilidade com essas aeronaves, né? Cada uma tem aí as suas peculiaridades. Os construtores amadores também, né, comprovada a sua capacidade de cumprir o plano de manutenção definido para a sua aeronave, o qual deve ser verificado quando da certificação inicial de sua aeronavegabilidade. Eles podem ser certificados e habilitados para realizar grande parte das tarefas de manutenção requeridas, nos sistemas para os quais não haja oficinas homologadas para tal. Os certificados de aeronavegabilidade emitidos para as aeronaves leves esportivas experimentais e de construção amadora deve conter as suas limitações de projeto, que irão estabelecer as limitações para a utilização do espaço aéreo, de acordo com a legislação e a regulamentação em vigor. O plano de manutenção aprovado, ao ser realizado de forma correta e rastreável, deve ser suficiente para comprovar que a aeronave está mantendo a sua confiabilidade e a aeronavegabilidade do projeto. Então, diante disso tudo, a gente tem aí algumas linhas, né, de ação propostas, né, e que a gente pretende aí colocar para a ANAC, né, para uma possível revisão dos requisitos que nós temos atualmente, né.
Então, uma delas é definir as características básicas de cada categoria, né? Os ALIs, que são divididos pelos especiais e experimentais, e o de construção amadora, né? Atualizando o RBAC 21 e as demais regulamentações aplicáveis. Na verdade, no RBAC 21 eles já estão especificados, mas eu acredito que o pessoal ainda faça muita confusão entre todas elas. Então, isso realmente a gente precisa ter uma definição melhor, né? Definir os requisitos mínimos de certificação da aeronavegabilidade de cada uma das categorias consideradas, atualizando as publicações que definem o processo de certificação. A documentação inicial a ser gerada, o padrão do voo de ensaio a ser realizado, entre outros aspectos, né? Então, a gente tem aí como referências algumas normas da STM, da FAA e da EAA, e que não foram adotadas de fato aqui no Brasil, né? Definir os requisitos mínimos a serem observados para a definição do programa de manutenção das aeronaves, incluindo os níveis de manutenção a serem observados, bem como quem está autorizado a realizar cada tarefa, se é o operador, se é o mecânico, o engenheiro, o fabricante, a oficina homologada e etc. Então, a gente definiria aí, dependendo do tipo de manutenção, quem poderia realizar esse tipo de tarefa, né? E definir os requisitos para a certificação e habilitação dos técnicos autorizados a realizar o plano de manutenção de cada categoria considerada, entre os ALIs e a construção amadora. Além disso, estabelecer requisitos mínimos dos cursos de habilitação de técnicos de manutenção a serem providos pelos fabricantes de aeronaves e não apenas serem limitados a oficinas homologadas e mecânicos credenciados ANAC, né? Então, seria uma atualização do RBAC 43, justamente para incluir essas novas diretrizes para o cumprimento da manutenção das aeronaves leves esportivas experimentais de construção amadora. Atualizar o RBAC 65 para incluir as categorias, os requisitos de formação e certificação dos técnicos autorizados a realizar manutenção de aeronaves leves esportivas e de construção amadora. Definir o meio eletrônico para o registro das tarefas principais de manutenção realizadas, de forma a possibilitar a padronização dos registros e a rastreabilidade das informações. E definir as regras de transição a serem observadas, de forma a evitar a solução de continuidade da operação das aeronaves leves esportivas e de construção amadora. Então, com isso, o que a gente espera, né? Uma definição mais clara, né, das características e limitações de cada categoria de aeronave classificada como experimental, né? Especialmente a definição entre ALI especial, ALI experimental e construção amadora. Como eu disse anteriormente, a gente percebe que as pessoas ainda fazem muita confusão entre essas categorias. Isso não está muito bem explicado, né, nas legislações que a gente tem hoje em dia. A definição do processo para a certificação da aeronavegabilidade de cada uma dessas categorias, bem como da forma pela qual essa certificação será documentada, incluindo os requisitos para os manuais de operação e de manutenção das aeronaves. A definição dos entes qualificados para realizar o plano de manutenção, em função da categoria e do nível de manutenção, considerado incluindo a figura do repairman, como já existe nos Estados Unidos, né? E que, como eu disse, não foi adotado aqui. E algo que a gente tem discutido bastante é uma definição do sistema informatizado de registro e rastreabilidade da manutenção ao longo do ciclo de vida da aeronave, pelo menos para as inspeções anuais, que hoje já existe, né? O CVA, que é o Certificado de Verificação de Aeronavegabilidade. Para as aeronaves, somente para as aeronaves homologadas, existe o ECVA, né? Eles tiraram o ECVA para as aeronaves experimentais, né? E justamente essa definição do sistema informatizado de registro e rastreabilidade da manutenção ao longo do ciclo de vida, né? Pelo menos para as inspeções anuais do CVA, a exemplo do que já ocorre com as certificadas, através do ECVA, que foi aquilo que eu expliquei. Somente para certificadas, hoje em dia, o MMA, ou a oficina homologada, quando vai emitir o CVA, ele emite por meio eletrônico. Então, a ANAC, ela tem acesso a esses registros, né? Para as aeronaves experimentais e para as aeronaves
leves esportivas, nós não temos isso. Esses registros ficam somente com a gente. Então, a gente acredita que se a ANAC tiver acesso a isso, a esses registros, isso também aumenta a credibilidade dessas aeronaves, né? O fomento ao desenvolvimento de sistemas automáticos de registro de dados de operação, que permitam um controle cada vez mais efetivo da aeronavegabilidade continuada das aeronaves leves esportivas e de construção amadora. Então, a gente entende que a gente poderia desenvolver um sistema automático, né, de registro do CVA e até mesmo de registro dessas manutenções para que a ANAC pudesse ter acesso. A gente pensou até em parceria com universidades, né, para a gente conseguir fazer e desenvolver esse sistema de registro. Então, finalizando, né, um resumão aí do que a gente tem conversado, né? Todas as aeronaves, elas passam por um processo de certificação, né, ou de aceitação, né? Então, ela passa pelo requisito de projeto e ela passa pela comprovação de sua aeronavegabilidade, né? Mesmo ela sendo experimental, ela tem que passar por isso, né? Só que, para que ela possa continuar, ter a aeronavegabilidade continuada, elas precisam manter o seu programa de manutenção, né? Seja ela experimental, seja ela o área especial, né? Então, é justamente esse programa de manutenção, né? E essa rastreabilidade de informações que vai garantir a segurança operacional das nossas aeronaves, né? Então, é isso, pessoal. Essa é um pouco da discussão que a gente tem aí entre os fabricantes, né? Algumas ideias sobre manutenção, né? Hoje, na categoria experimental, infelizmente, a gente tem algumas deficiências, né? E o que a gente quer é justamente melhorar para que a gente comprove a segurança dessas aeronaves, né? E que a gente não tenha aí os voos restritos como tem acontecido, né? Hoje tem a IS, né? Saiu a IS 91.319, que abre aí uma possibilidade, né, para essas aeronaves permanecerem voando, né? Mas a gente entende que se a gente conseguir aumentar ainda mais, né, essa rastreabilidade de informações e possibilitando acesso à ANAC, a gente consegue também aí uma maior credibilidade por parte da agência. Então, deixo aí as pessoas à vontade, né, para dúvida, comentário. A gente entende também que é importante, isso daqui não tem nada definido, né, são somente ideias que nós temos e que a gente quer levar, e obviamente que quem puder agregar ao grupo, ou que tiver dúvida, ou que esteja passando por algo semelhante, né, e puder dar a sua opinião, com certeza vai ser muito bem-vinda. Então, eu deixo aberto aí para o pessoal que quiser falar, alguma dúvida, algum comentário. Bom, pessoal, eu posso falar? É o seu Steck falando. Tatiana, a tua apresentação foi muito boa e interessante, bem abrangente. A coisa que eu gostaria de falar para você, você tem muita razão em dizer que a rastreabilidade é muito importante. Até mesmo quando você for vender um avião experimental, você tem que ter todos os dados de como é que foi a vida dele. Exato. Por acaso, eu, quando estava na ANAC, fui eu que dei a sugestão, a ideia, eu que montei as cadernetas de célula, motor e hélice. Que eu que fiz esse trabalho da ANAC. Mas no caso da aviação experimental, bastaria ter uma única caderneta. Seria a caderneta de aeronavegabilidade, onde englobaria tanto a parte de hélice, quanto a parte de motor, quanto a parte de célula, e também poderia até englobar um diário de bordo, um diário onde pudesse ser registrado os voos. É uma caderneta única. É uma sugestão que eu daria. Eu poderia até montar alguma coisa para apresentar para o grupo depois, se for. Seria ótimo, Elson, seria muito bom. E a gente entende assim que não somente as cadernetas, né, mas que a ANAC ela pudesse ter o acesso a essas informações, né? Tipo assim, hoje a gente tem o IAM para as aeronaves certificadas constante no RAB, né? Então, se o IAM está vencido, mas a gente não tem isso para as experimentais, né? Então, seria algo bacana também se a gente.
ela tem que ter um tratamento mais simplificado realmente. O Sim. ideal é que fosse uma caderneta única de aeronavegabilidade para aeronave experimental. E o mais importante de tudo, você deu algumas sugestões que engenheiro, por exemplo, não pode fazer manutenção. Somente pode fazer manutenção quem é mecânico. O engenheiro pode fazer manutenção se ele também for mecânico. E outra coisa muito importante, qualquer mecânico de manutenção aeronáutica pode fazer manutenção aeronáutica certificada ou não, no caso experimental. Já é possível ser feito isso. Agora, engenheiro, no momento, não pode fazer experimental, porque não pode fazer nenhuma, no caso. A ANAC não dá essa abertura, entendeu? Esse é um problema que nós temos que resolver. Como facilitaria isso? A ideia toda seria jogado dentro da RBH 43 essa informação, que o mecânico de manutenção aeronáutica pode realizar manutenção em qualquer tipo de aeronave, incluindo as experimentais, de acordo com a sua formação. Célula, se ele tiver carteira de célula. Motor, se ele tiver carteira de motor e assim por diante. Tá? Essa é uma sugestão que eu dou. Esther, que essa é uma das coisas que a Tatiane colocou. Okay. Dentro da visão do experimental, o que acontece é que lá na frente, quando ela falou dos conceitos, existe uma variável muito grande nos experimentais que difere das aeronaves que têm certificado de tipo, porque não é uma produção seriada, né? Então, mesmo se você, por exemplo, você pega uma aeronave que hoje é a maior frota do Brasil de experimental, que é a linha dos RVs, né? RV7, 8, 9, 10. São aeronaves que são vendidas e construídas a partir de kit. Certo. Então, mesmo sendo uma aeronave do mesmo fabricante, a minha aeronave é diferente da do Zezinho, que é diferente do Chiquinho, porque cada um monta uma parte da sua aeronave e aí a instrumentação é diferente. Às vezes, pela instrumentação ser diferente, a passagem de cabos é diferente. Às vezes, uma tem motor Lycoming, a outra é Continental, a outra é motor Jabiru, a outra é motor Rotax. Ou seja, você tem uma variabilidade muito grande. Então, quando você tem esse problema, como que o FAA adressou esse problema? Ele fez o seguinte, olha só, a gente vai formar mecânicos, e nisso a EAA, que é a Experimental Aviation Association deles lá, eles contribuem bastante. Nós vamos formar mecânicos que sejam generalistas, certo? Mas que tenham conhecimento nessa categoria de aeronaves. Então, é o que eles chamam do Repairman, que, inclusive, é um dos capítulos da FAR 65 lá, que não consta na nossa RBAC 65 aqui. É a subparte E lá da FAR parte 65, que o nosso RBAC 65 não tem. Ele trata de Repairman, tá? Então, esse Repairman é uma das sugestões que ela está dando aqui para você poder ampliar a manutenção das aeronaves experimentais por todo o território nacional, porque da mesma forma que a gente já discutiu em outras palestras aqui, que a gente não tem mecânico nem para atender as aeronaves homologadas, a gente discutiu na sua palestra de helicópteros, isso ficou bem claro, né? Sim, na experimental, isso fica mais complicado ainda, porque um esquilo que você está voando no Rio Grande do Sul é o mesmo que você vai voar lá em Roraima. Mas o Trike Icarus, por exemplo, se for um experimental, não for o LSA especial, que eles fabricam em série praticamente, mas se você fizer o que está voando de repente lá no sul, está com um tipo de motor, utilizou talvez um tipo de freio, está com um tipo de asa, e o que está voando lá em Roraima é outro, completamente diferente, apesar dos dois serem fabricados pela Trike Icarus lá da Tatiane. Então, essas características que a gente está tentando analisar de uma forma diferente. Por isso que às vezes é difícil a gente focar só nas oficinas da RBAC 145 e só nos mecânicos formados pela ANAC, entendeu? A tua ideia, esse Repairman seria o quê? Um meio mecânico, suponhamos assim, com uma formação mais simplificada? Ele seria um mecânico... Desculpa, Tati, fala você. Pode lá. Na verdade, Elson, o que acontece? A aviação experimental, ela vai desde balão, né? Passa por planador, trike, vai até girocóptero. Hoje, numa oficina homologada, se eu levar um trike lá, por exemplo, para ela fazer uma manutenção, ela não sabe nem por onde começar, né? O trike, ele tem um velame, né? Que tem que ser substituído o velame lá a cada 10 anos. Então, como que essa oficina vai substituir ou ela vai fabricar esse velame?
né, para fazer a manutenção do velame. Então, o que foi adotado lá fora, na FAA, foi justamente a figura desse repairman, que, na verdade, ele é como se fosse um MMA, né, mas ele é voltado somente para as aeronaves LSA e experimentais. Então, hoje, o repairman, o que ele é? Ele é alguém que ou trabalhou na empresa, né, então ele tem que cumprir uma carga horária para cada tipo de aeronave. Então, ele tem que, a FAA tem que constatar que ele possui habilidade para trabalhar, ou através a fábrica emite um documento, né, falando, olha, o fulano de tal cumpriu tantas horas e está habilitado para mexer no trike. O fulano de tal, a outra empresa do girocóptero. E ele pode, inclusive, ter diversas habilitações. Ele pode ter habilitação de célula, pode ter habilitação de motor, em vários tipos de aeronave. Então, ele pode ser habilitado a mexer num trike, ele pode ser habilitado a mexer num girocóptero, ele pode ser habilitado a mexer num planador, né? Então, ele tem que passar pelas fábricas, né? Porque não teria aí outro meio realmente do cara ter um curso fora disso, né? Teria que ser realmente pelas fábricas. E o que a gente pensa é justamente as pessoas que forem habilitadas para fazer essas manutenções, né? Elas passarem por esse treinamento. E essas manutenções, na verdade, elas são é o fabricante que determina quem que vai fazer os diversos tipos de manutenção, né? Um piloto, por exemplo, ele pode fazer uma troca de pneu, isso no LSA especial, né? Ele pode fazer uma troca de pneu, mas se ele tiver que, por exemplo, mexer no motor, aí tem que ser um mecânico habilitado em grupo motopropulsor do LSA, né? Se ele tiver que fazer uma manutenção maior, ele precisa ser um mecânico de grandes manutenções, né, como tem ali no RBAC 43, mas hoje em dia, por exemplo, uma fábrica não pode fazer manutenção na tua própria aeronave, se ela não tiver uma certificação de oficina ou se ela não tiver um mecânico, um MMA dentro da empresa. Eu por exemplo, eu não posso, pelo RBAC 43, eu não posso fazer manutenção na minha aeronave. Então, mas o que eu não entendo é o seguinte, para eu começar a formar esse repairman que vocês falam, eu vou ter que constituir umas escolas especiais, a ANAC vai ter que fazer uma legislação, porque não permite que qualquer MMA, mesmo que não esteja ligado a uma oficina, faça essas manutenções. Porque a formação de um mecânico de manutenção aeronáutica, ela é muito completa, ela é muito demorada, ela demora muitos anos para ele ter uma carteira. Só para você ter uma ideia, Tatiana, o mecânico de manutenção, para tirar uma carteira, são 4 anos e meio. Sim, eu tenho ideia, mas, por exemplo, para esse cara de 4 que se formou em 4 anos, se eu pegar um trike e mandar para ele fazer uma manutenção, ele não vai conseguir. Ele não vai conseguir. Mas mesmo que ele siga o meu... É um botãozinho Rotax. Simples. Não, mas e a célula? Fixo. Mas e a célula? A célula ele não é... É básico, minha filha. Sinceramente, me desculpe, é básico. Ele sabe trocar um velame? Posso fazer uma pergunta aqui? No avião experimental, não é o proprietário que faz a própria manutenção, não? O construção amadora. O de construção amadora. Ele pode fazer, ele tem essa previsibilidade de fazer. O trike, ele é o quê? Um LSA? O LSA especial. Hoje um trike é um LSA especial e as manutenções estão previstas no RBAC 43. Esther, que a gente dentro o RBAC 43. O que a gente estava comentando é o seguinte: hoje o MMA ele passa por um processo de formação bastante extenso e voltado para aeronaves em geral, né? Ele é um generalista até que ele comece a trabalhar e aí dentro do trabalho dele é que ele vai desenvolver certas especialidades, né? O repairman não é diferente, ele não é diferente. Só que o caminho de formação que ele segue, ele é um pouco diferente do caminho de formação do MMA, tá? Primeiro, você pode fazer um repairman, por exemplo, a partir de um tecnólogo do CREA. Você pegar um tecnólogo em mecânica do CREA e deixar ele lá um tempo na fábrica lá da Trike Icarus, ou na fábrica da Cimax, ou na fábrica da Paradise e tudo mais, ele vai fazer um estágio semelhante àquele que o MMA faz também, para tirar sua carteira definitiva, só que ele vai fazer aquilo ali em certos procedimentos que não são gerais. Por exemplo,
hoje, no trike, você tem um problema sério que é a parte de entelagem, tá? Que nem todas as aeronaves hoje no Brasil têm. A maioria é estrutura metálica ou estrutura de material composto. Então, mas a entelagem do TAG faz parte do curso de mecânico. Sim. Todo Só que você... Mas ele não consegue fazer um velame, Elson. Desculpa, ele não consegue fazer um velame. Ele não consegue. Isso eu garanto a você. Ele não consegue. Ele vai ter que fazer uma especialização. O que a gente está falando não é você reduzir vamos dizer assim, o requisito do mecânico. É ao contrário, é você dar a ele a especialização em certos tipos de aeronaves que não são convencionais. Um tracker não é uma aeronave convencional. Um girocóptero não é uma aeronave convencional. Então, o que a gente está sugerindo é o seguinte. Primeiro, você ter a especialização que te permita, e dentro da regulamentação do Repairman lá no FAA, o próprio proprietário da aeronave, ele pode ser, como o Renê está falando, ele pode ser qualificado para ser repairman na sua aeronave, entendeu? Sim. Então, o que existe existe já esse requisito, não é um requisito que a gente está inventando. Ele existe na FAR Parte 65, subparte E, e na AC 6532. Já existe esse requisito. O que a gente está sugerindo, e segundo a última conversa que eu tive lá com o João Garcia da ANAC, eles já estão verificando a possibilidade disso também, é que a gente cria a figura do repairman como um mecânico especializado em aeronave leve esportiva e construção amadora. Porque existem características construtivas que são, a base é a mesma de qualquer mecânico. Né? Se eu tenho um LSA, por exemplo, que é construído com estrutura metálica, de alumínio, eu vou usar as mesmas normas de construção metálica de alumínio que eu uso para um Boeing 787. Não vou sair muito disso daí, certo? Só que existem características daquelas aeronaves, por serem aeronaves que têm uma flexibilidade maior da sua certificação, somente na área de projeto de produção, que é importante que a pessoa seja especializada naquilo. Tá? Por outro lado, você pode, como você está focando a especialização do camarada naquilo ali, você talvez não precise passar por todo o processo de formação do MMA. É esse equilíbrio que o Repairman tentou fazer lá no FAA. Tá? Você tem mecânicos que têm uma formação mais compacta, mas, ao mesmo tempo, mais especializada nesse tipo de aeronave e voltado para certos... Ele vai ter habilitações, assim como o piloto tem habilitações, né? O piloto que vai voar trike, ele tem que ter habilitação do trike. O piloto que voa... Se pegar um PP e o cara quiser voar ultraleve, ele vai ter que fazer uma especialização para voo de ultraleve. E vice-versa ao contrário. Então, da mesma forma, a gente faria com o mecânico. Esses mecânicos eles seriam especializados em algumas partes. Exemplo, você pode ter um repairman, por exemplo, só para trocar velame de asa. Ele não precisa fazer o restante. Mas você tem aquele cara que é especializado naquilo. Então, se eu preciso trocar velame, eu vou falar com ele. Você pode ter um repairman, por exemplo, para fazer só reparo de hélice. E o cara vai fazer reparo de hélice. É aquele antigo artífice que a gente tinha anteriormente, e o cara vai acumulando especialidades na sua carteira e vai podendo prestar serviços e você consegue disseminar um pouco mais essa disponibilidade mecânica. Porque hoje, por exemplo, se você tem uma aeronave, o caso da Tatiana é bem específico, porque é uma aeronave que não é uma aeronave convencional. Né? Se eu fabrico um avião comum, né, com estrutura metálica, de repente, em qualquer oficina que trabalhe com estrutura metálica, o cara vai poder fazer uma manutenção. No caso dela, existem certas características que exigem que o cara passe lá pela fábrica dela para aprender. Tá? E, além disso, o próprio fabricante, que hoje não é permitido que ele faça a manutenção, ele é o maior conhecedor daquilo. Né? Os fabricantes das aeronaves com certificado de tipo, com seu certificado de aeronavegabilidade comum, nem todos se interessam por fazer a manutenção. A própria Embraer, ela fabrica, ela tem uma outra empresa dentro do conglomerado Embraer que faz manutenção de componentes, disso, daquilo, tudo. Mas não é o caso dela. Airbus, idem com fritas. Né? Eles normalmente têm outras empresas de MRO ou dentro do seu conglomerado tem um braço que trabalha com aquilo. No caso dessas aeronaves, que você tem um universo menor de operadores e tudo mais, você liberar que o fabricante faça isso é até favorável à segurança daquilo. Porque o que vai conhecer melhor é o fabricante, é o que o René falou. Numa construção amadora, eu construí a aeronave. Quem melhor para conhecer essa estrutura da aeronave do que eu que construí? O próprio construtor, né? Exatamente. O próprio construtor. Então, eu acho que essa flexibilidade, sem perder, é claro, que eu acho que você está certíssimo. Por isso que a gente fala que essa flexibilidade ela tem que ser
compensada por uma maior rastreabilidade, padronização, registros de manutenção, que são coisas que são importantes para que você consiga controlar se esse cara que foi habilitado para fazer a manutenção realmente está fazendo ela de maneira correta. Então, essa ideia do Repairman não é diminuir a segurança, é justamente você flexibilizar e formar pessoas especializadas em certos tipos de habilidades que são intrínsecas à aviação experimental, né, que é como ela é conhecida hoje. Certo, Tati? Se a ideia for essa, e você usar a formação, porque nós temos dois aspectos. Primeiro é a formação desse repairman. Segundo, é utilizar os mecânicos, tecnólogos, engenheiros, já para utilizar eles para fazer esses estágios e eles se tornarem também repairman, entendeu? É isso aí, Elson. Essa é a nossa ideia, né? Essa é a nossa ideia. A gente pegar esse pessoal que está fora, né? Na verdade, que está fora hoje do escopo do MMA, e que eles têm condição, né? Eles têm conhecimento técnico. Fazer uma adaptação. E fazer uma adaptação. Então, o cara o cara é um tecnólogo, o cara vai lá na Trike, faz um curso com a gente, e o cara sai habilitado a prestar manutenção no Trike. Né? Então, essa é a ideia. Ok. Isso é bom, aí é uma boa ideia. Concordo com você. Para você ter uma ideia, Esther, que hoje os mecânicos que trabalham no Rotax, eles são habilitados pela própria Rotax. A Rotax dá um curso e o cara sai mecânico de Rotax, pode fazer a manutenção até a revisão geral do Rotax, né, dependendo do nível de curso que ele fez. São esses caras que fazem as manutenções nos nossos motores. E, às vezes, como ele às vezes não é um MMA, ele não pode fazer essa manutenção em certos casos, porque a regulamentação hoje não dá essa possibilidade, apesar de o cara ser homologado pela empresa. A empresa Rotax dá para ele um certificado que ele pode fazer, mas se ele não tiver a certificação MMA ANAC, ele não pode fazer. Então, é essa dicotomia que a gente está querendo brigar, entendeu? Poxa, se a própria empresa, fabricante Rotax, deu ao camarada um certificado de que ele tem a capacidade de fazer aquela manutenção, por que ele não pode fazer? Sim. Né? Renê falando aqui, eu sou daquela época antiga em que as coisas eram mais quadradinhas. Eu não, apesar da gente lá onde eu trabalhava, a gente ter uma divisão só para aviação experimental, eu não deixava avião experimental entrar no hangar de jeito nenhum. O principal problema é o seguinte: você não tem manual de manutenção, não tem padrão, não tem. Cada avião é diferente. Se entra numa oficina de manutenção e você aprova aquele avião para voar, imediatamente você absorveu todo o aspecto legal se aquele negócio der errado. É complicado para uma oficina mexer com isso. Um indivíduo, vocês estão falando aí o tal do repairman, seja lá, a gente precisava achar um nome em português. O mecânico, seja lá o que for, tudo bem, mas para uma empresa homologada, pôr a mão no avião que não tem toda a estrutura jurídica por trás para sustentar, com manual, engenharia que aprovou aquilo, etc., eu acho complicado, não? Pois é nisso que a gente esbarra. Hoje, se eu aparecer com o meu trike lá numa oficina homologada, o cara vai achar que é um OVNI e não vai querer nem passar da porta do hangar, entendeu? E tem razão, com total razão. É uma empresa homologada que está recebendo uma aeronave, por mais que ela seja um LSA especial, né? Ela não é uma aeronave certificada. Né? Então, aquela empresa a oficina não está acostumada com aquele tipo de aeronave, né? Ela não tem habilidade para mexer com aquele tipo de aeronave. Então, essa é a questão que a gente está hoje em dia, esse impasse que nós estamos hoje em dia. Na minha época, nós chegamos a separar duas empresas diferentes, para não misturar o negócio, porque a gente queria distância da aviação experimental dentro da aviação homologada, entendeu? Só complementando, hoje em dia houve uma evolução muito grande. Tá? A partir de 2018, quando o RBHA 103, que englobava tudo que era ultraleve, né? Era tudo conhecido como ultraleve, ela se separou e aí você criou o ultraleve mesmo, que é até 200 quilos, que esse realmente a certificação é nenhuma, ela tem um cadastro e tal, e separou nas aeronaves leves esportivas e de construção amadora e primárias construídas a partir de conjunto. São as três categorias que estão descritas lá no 2191 do RBAC 21. Essas aeronaves, elas seguem algumas regulamentações que não são muito diferentes do FAA,
né? A gente tem um relacionamento muito grande de normas brasileiras com normas americanas. Toda aeronave dessa ela é exigida que você tenha um manual de manutenção. Então, hoje, por exemplo, o LSA especial, ele segue uma norma da STM, que é uma norma consensual, e essa norma da STM diz como é que tem que ser o manual de operação, o manual de manutenção, né, como que deve ser feito o controle de aeronavegabilidade continuada. Então, isso tudo ele é regulamentado, tá? Só que quando você parte, a aeronave leve esportiva experimental, como ela é normalmente derivada de uma leve esportiva especial, ela acaba por decorrência disso, ela também tem o seu manual de manutenção, a menos das diferenças que possam haver durante a construção do kit pelo proprietário final. Mas a de construção amadora, você pode construir ela a partir de projeto próprio, pode construir ela a partir de projeto comprado, um plano de um outro projetista, né? Ou a partir de um kit que não seja uma ALE, que não seja uma aeronave leve esportiva especial ou experimental. Então, essas aeronaves de construção amadora, elas são uma categoria em que realmente você não tem uma padronização. Independente disso, a IS 2191001 Alpha, que ela é homóloga a uma C do FAA, que também trata do mesmo caso, que é a certificação de aeronaves de construção amadora, ela exige que você tenha um manual de manutenção e um manual de operação da aeronave que sejam certificados por um engenheiro aeronáutico. Então, para você certificar a aeronavegabilidade dessa aeronave, apesar de você não certificar o projeto e a produção, quando você certifica a aeronavegabilidade cumprindo essa IS 2191001 Alpha, ou no caso dos Estados Unidos é a C21, alguma coisa, 23, alguma coisa, tem uma C do FAA que faz isso daí. Quando você cumpre esse processo ele é supervisionado por um engenheiro aeronáutico, e esse engenheiro aeronáutico tem que assinar o seu manual de manutenção e o seu manual de operação. Então, independente de ser uma aeronave de construção amadora, que é aquela que realmente tem a menos padronizada que existe, ela tem que ter um manual de manutenção e um manual de operação, tá? Então, é esse manual de manutenção e esse manual de operação que vão dar a ela a possibilidade de você, mesmo nessas aeronaves, você ter o controle da sua aeronavegabilidade ao longo do tempo, tá? Então, essa evolução nas normas, ela permite que a gente siga esse caminho que a Tatiane colocou aqui, tá? De você ter um acompanhamento, desde que você consiga. Eu acho que o que está pior agora são duas coisas. Uma que é a que a gente colocou, de você não ter pessoas capacitadas para fazer todo esse tipo de serviço em todo o território nacional, né? A gente tem concentrado aqui nas áreas mais próximas aqui de São Paulo, Sul, etc., né? E o segundo ponto é justamente você ter a rastreabilidade dos processos de manutenção, porque hoje esses relatórios eles são emitidos, seja por um mecânico, seja pelo próprio proprietário, se ele tiver capacitação, seja por um MMA, esses relatórios são emitidos e ficam em poder do proprietário da aeronave. Se ele nunca passar por uma fiscalização, a ANAC nunca vai saber se ele cumpriu ou se ele não cumpriu a sua inspeção anual, né? Então, o que a gente diz, o que a gente quer é ganhar credibilidade junto ao órgão regulamentador, por meio de permitir que ele rastreie essa manutenção, para que a gente possa demonstrar que as pessoas estão cumprindo a sua aeronavegabilidade continuada, mesmo em aeronaves cuja flexibilidade na sua fabricação e tudo mais, que é o caso das construções amadoras, aquilo ali esteja sendo cumprido. E com isso você ganha credibilidade e o órgão regulamentador pode te dar mais liberdade de operação, que é o que a gente quer. Pessoal, eu queria falar um negócio. A ideia é boa, só que nós temos que tornar isso prático. Como é que a gente pode trabalhar com relação a isso? Quer que eu faça uma sugestão de caderneta única de aeronavegabilidade para aviação experimental? Eu posso fazer uma proposta e já encaminho para você, Ucão. O que você acha? Eu posso dar um palpite? É o Renê de novo aqui, sem querer ser chato. Nada. Eu achava que não devia ter caderneta nenhuma. Hoje nós estamos vivendo no mundo da eletrônica, cria um banco de dados onde toda a informação do produto, manutenção, reparo, tudo está disponível nisso aí, e o DAC pode acessar a qualquer momento
e fazer a inspeção que ele quiser a qualquer momento na vida do avião, sem precisar sair do lugar. Essa é a ideia, Renê. É essa a nossa ideia, assim. Esse é o nosso objetivo principal, na verdade. É isso aí. Vamos sair do papel e entrar no mundo moderno, onde as informações são disponíveis. Por exemplo, hoje eu estive envolvido com o tal do RFID. É uma pastilhinha de RF que você cola no seu componente. Você passa um scanner assim perto, ele te dá a vida do componente inteiro. Onde ele esteve, onde ele foi, quantas horas tem, quantas horas não voou, a última manutenção. Sai histórico inteiro. Então, está na hora de mudar o mundo. Papelzinho de cadernetinha para o cara anotar, eu acho que a gente precisa evoluir. Pega um telefone celular, joga as horas no telefone celular, qual trabalho foi executado e vamos em frente. Mas aí quem teria que fazer esse trabalho seria a própria ANAC, não a gente. Você pode sugerir que ela faça isso. Eu acho que todos aqueles que têm interesse no assunto deviam se juntar e fazer alguma coisa. Não ficar sentado esperando o governo fazer, não, porque não vai sair, não. A ideia é a gente bolar, né? A gente fazer o sistema, né? Seja com a ajuda de universidade, enfim. A gente fazer o sistema e entregar para a ANAC. É isso aqui. E os mecânicos vão alimentar esse sistema. Mesmo esqueci seu nome. Tatiane. Ô, Tatiane, uma sugestão de novo. Vai ali em São José dos Campos, no Parque Tecnológico, tem ali trocentas empresas que fazem software. Faz ali um acordo com uma empresa daquela, eles ficam como proprietário dos softwares. Cada pessoa que comprar, eu ainda tenho gato que tem me atrapalhado. Eu amo. Cada pessoa que comprar ou tiver avião, paga um trocado para o cara que desenvolveu o programa, ele vai ficar feliz de fazer o programa. A ideia é esse caminho. Realmente é o que a gente, no grupo aqui mais específico, né, que a gente fez algumas discussões antes de vir para cá, a ideia é justamente essa. E hoje existem, inclusive, no meio de aviação experimental, semana passada eu almocei com um aqui em Maricá, que ele veio fazer um bate-volta aqui, a gente foi comer um peixinho na praia, e ele já desenvolveu vários softwares dessa natureza. Eu até comentei com ele em relação a isso. Porque hoje em dia, o Renê comentou bem, Esther, que hoje você, num celular, você pode ter tudo. Tá? Você pode, inclusive, no seu celular, ter um sistema de monitoramento remoto da sua manutenção, de quantas horas de motor você voou, de quantos ciclos você deu. Isso hoje em dia é uma coisa que é simples. Ela é muito mais simples do que na época lá que eu estava lá na Força Aérea, que era um absurdo você colocar um sistema de monitoramento no helicóptero. Hoje em dia você pode fazer isso. Agora, se a gente pelo menos pudesse fazer os registros de manutenção e se começar... Porque hoje, por exemplo, a ANAC já tem um sistema ECVA. O CVA é o Certificado de Verificação de Aeronavegabilidade, substituiu o IAM, né? Que era a inspeção anual, né, de manutenção. Então, se pelo menos as nossas aeronaves pudessem registrar as aeronaves experimentais pudessem registrar o seu CVA da mesma forma que as homologadas no sistema da ANAC, ela já teria, pelo menos, é o que eu estava conversando com a Tatiana até hoje, ela teria várias possibilidades. Ela, primeiro, poderia rastrear se o cara está fazendo o CVA dele dentro do coisa, sem precisar ficar solicitando essa informação ou fazendo qualquer fiscalização. Ele poderia fazer um recadastramento de todos os aeronaves leves esportivas de construção amadora que existem no Brasil para confirmar se o RAB está atualizado, se está tudo certinho, tá? Porque são aeronaves que, como você não tem uso comercial, às vezes elas ficam jogadas no hangar, o proprietário morreu, a família não quer, larga lá e você não sabe nem se essa aeronave ainda está voando ou se não está. Você pode fazer um recadastramento e você vai ter uma estatística, né, das manutenções que são feitas, até para contatinho de hora, porque você sabe que aquilo ali normalmente é 100 horas ou um ano, então você vai ter esses registros todos, ou seja, um banco de dados, contanto que você tenha dentro daquele banco de dados todos os registros necessários, e para isso eu não descarto um modelo de caderneta, porque como eu vou controlar essa caderneta, não importa, mas eu deveria ter um modelo. Hoje, o que a legislação exige é caderneta de motor, caderneta de hélice e diário de bordo. São os 3 documentos que você tem que levar, salvo alguma diferença
Tati, se você puder me lembrar aí, mas eu acho que são esses 3 aí, né? Para registro. São os três, é. O diário de Exatamente, bordo, você registra a célula, né? Isso. A caderneta do motor e a caderneta de hélice. E de né? célula também, né? Caderneta de célula, hélice e motor, Célula, hélice, motor e o diário de bordo, né? Isso. Que é o que registra a operação. Então, esses 4 você tem que estar com eles na sua posse lá, né? Então, se isso aqui você puder fazer de forma informatizada e pelo menos o registro do seu certificado de verificação de aeronavegabilidade anual, que é feito a cada 100 horas ou 1 ano, esse especificamente estiver registrado lá junto à ANAC, eu acredito que você tem uma rastreabilidade suficiente para comprovar que você está cumprindo o plano de manutenção. Que plano de manutenção? Aquele que o fabricante fez no caso dos ALE, seja o especial, seja o experimental, ou aquele que foi aprovado por um engenheiro aeronáutico quando você terminou de construir e recebeu o seu certificado de aeronavegabilidade especial da sua aeronave de construção amadora. Então, no frigir dos ovos, de tudo isso que a Tatiane colocou aqui, isso é o que a gente quer. Tá? Dar ao órgão regulador a credibilidade de que as nossas aeronaves foram certificadas, as aeronaves experimentais foram certificadas, que elas passaram por um processo de certificação, pode ser especial, mas é um processo de certificação, e que elas mantêm a sua aeronavegabilidade por meio de um programa de manutenção certinho e tudo mais. Tá? Então, conseguindo isso, e eu acho que o Renê está certíssimo, acho que isso tem que ser informatizado, a gente você usar isso em papel, ficar para perder, rasurar, um monte de problemas, né? E hoje você tem o sistema de internet hoje é extremamente confiável e disponível para todo mundo. Eu acho que a gente consegue fechar isso e eu tenho certeza que para a ANAC vai ser muito bom também. Né? Vai ser bom para quem está do lado de cá e é bom para o lado de lá. O Antônio, só para você ter uma ideia, o meu carro aqui, a seguradora me dá uma pastilhinha que eu ponho no porta-luvas. E eu tenho uma redução no seguro porque eles sabem quantos quilômetros realmente eu estou andando. Então, toda vez que eu entro no carro, o celular me avisa, olha, pode começar a marcar aqui a quilometragem, e ele marca quantos quilômetros eu andei. Né? Então, colocar uma pastilhinha que custa $1 num avião desse, até as horas do avião sai automaticamente no sistema. Você fica lá no papelzinho, voei 1 hora, 20 minutos, como é que soma 1h20 com 1h40? Até isso é factível. E eu acho que esse é o caminho, né, Tati? Exatamente, a intenção é justamente isso. A intenção é a gente facilitar, né, para a ANAC principalmente, para que a gente não tenha tantas exigências e, ao mesmo tempo, restrições, né? O que a gente quer é dar ao órgão, é dar à ANAC, justamente, eu não vou dizer controle, mas esse acesso, né, a essas aeronaves, porque hoje fica tudo dentro da aeronave. Né? Então, a aeronave ela tem que ser fiscalizada para a ANAC saber se ela tem um RIAN, né, ou CVA. Agora, se isso estiver diretamente no RAB, ela já está lá. Então, pelo prefixo da aeronave, ela vai puxar lá e ela vai saber que a aeronave está em dia, né, pelo menos com CVA. Né? Então, a intenção é justamente isso. E se a nossa intenção principal é que seja de forma digital. Porque hoje a gente tem aplicativos que do próprio celular a gente possa lançar. A ideia é que quando essa aeronave, por exemplo, for para uma manutenção, o mecânico ele vai lançar lá tudo que foi feito na aeronave e já vai estar no sistema. Então, se a ANAC quiser saber, essa aeronave aqui, ela passou por manutenção quando? O que foi feito? Enfim, tem acesso. Quando ela quiser, ela tem acesso. Poderia fazer uma entrada aí, se vocês me permitem? Claro, Décio. Em primeiro lugar, parabéns pela apresentação, maravilhosa. Muito obrigado. Obrigada, Décio. Todos nós aprendemos bastante. Eu só gostaria de fazer uma observação aqui de um velho aviador, um aviador das antigas, do tempo que não havia nem ANAC, né? Então, eu vejo nas conversas que eu mantenho com a ANAC,
aliás, conversando com Antônio Campos, anteontem ou ontem, a gente ainda tocou nesse assunto com relação à Receita Federal. Um dos maiores problemas que nós enfrentamos com a Receita Federal é que ela não confia em nós. Ela não confia em nós porque nós não somos confiáveis. Essa é ponto. É ponto. Então, quem começou esse jogo não tá importando, não vamos nem entrar em discussão, nem estou colocando isso em discussão. Mas é alguma coisa que nós vamos enfrentar aqui no fórum, como estamos agora nos preparando com a ANAC, né? Então, eu queria só colocar uma questão que no meu modo de ver, é fundamental. Rastreabilidade. Eu acho que a Tati bateu forte nesta questão de que nós deveremos nos mostrar sempre passíveis de fiscalização, de vigilância, etc, etc, etc. A partir daí, eu posso entender de que a ANAC começa a mudar o conceito que ele tem sobre nós na área da aviação leve esportiva, seja ele experimental, seja ele de qualquer natureza. Eu acho que nós temos que, de alguma maneira, dar esse primeiro passo de implantar um sistema que a ANAC se permita a nos auditar quando ela entender que precisa ser auditada e por aí vai, né? Eu gostaria de imaginar, eu aprendi duas coisas ao longo da minha vida. Durante o meu curso de líder de voo em formação, a primeira coisa que eu aprendi da pior maneira possível, foi que eu deveria puxar a minha esquadrilha de acordo com o piloto mais fraco, né? Então, o piloto mais fraco era o elo mais fraco da minha corrente, e eu deveria voar considerando o meu piloto mais fraco e não o piloto mais experiente, mais habilidoso, etc. Então, eu tinha que nivelar toda a esquadrilha por aquele piloto mais fraco. Eu, como líder, era obrigado a saber quem era esse cara. Depois, o René foi meu companheiro de estrada algumas vezes. No meu curso quando eu fui fazer o curso de líder de grupo de motociclista dentro da Harley Davidson, para puxar grupos de motos, eu cheguei a puxar grupos de mais de 100 motos. Eu aprendi que eu deveria conduzir o meu grupo de acordo com o piloto menos experiente que eu tinha no grupo, né? Por que eu estou colocando isso, contando essas histórias aí, como todo bom velhinho sempre gosta de contar história? Por que eu estou contando? Pelo seguinte, eu não acho absolutamente que nós deveremos começar esse trabalho de rastreabilidade, etc., esse trabalho de rastreabilidade, já partindo para sistemas sofisticados, etc., de controle, seja do que seja. O Sterck aqui, como bom velhinho, aqui falou na velha caderneta de hélice, de motor, de célula, que sempre funcionou, né? Eu não estou querendo dizer que esse é exatamente o caminho, né? Voltar na velha caderneta manuscrita, etc., longe disso, mas eu gostaria que todos nós imaginássemos. Nós falamos aí, existe um número mágico, que nós estamos falando em 6.000 aeronaves experimentais. Que não seja 6.000, que seja 4.000, 3.000, 2.000, etc. Eu tenho certeza absoluta que existe no nosso meio pessoas com grande dificuldade de operar o Waze, né? Como eu tenho aqui dentro da minha casa. Eu tenho aqui, todo mundo aqui tem telefone celular. Eu posso dizer para vocês que a média daqui não consegue operar 20% dos recursos que tem um telefone celular aqui em casa. Inclusive, não consegue navegar pelo Waze, né? Aqui em casa. E não estamos falando de gente tão ignorante assim. Então, Tati, eu acho aqui, fica a minha sugestão,
fica a minha sugestão de nós pensarmos, viu, Antônio, de partir, em primeiro lugar, de levar essa discussão com a ANAC, etc., partimos para um sistema de que seja possível todo mundo acessar, incluindo aquele que não tem um telefone celular. Né? Incluindo aquele que não tem um telefone celular. Eu acho que nós temos que realmente partir para um sistema, Tati, o mais simples possível. Desculpe, de novo, estou dizendo, olha, ignorar hoje um telefone celular, etc. Eu digo, como é que esse cara está voando sem um telefone celular? Né? Enfim, mas eu acho que nós temos que pensar não com a cabeça do engenheiro, mas com a cabeça do piloto burro. Eu acho que nós temos que partir para o elo mais fraco dessa corrente. Essa é a minha opinião. É minha opinião. Fica muito claro que para um René Nardi, que é um homem que hoje navega 200 anos à frente desse mundinho que nós estamos aqui navegando, o Antônio Campos, que, com todo o seu conhecimento, enfim. Mas eu acho que a gente tem que baixar essa bola, viu, Tati, e pensar naquele pilotinho lá do fim do Pará e etc., lá dos fundos da Amazônia, enfim, aquele cara lá que fica ali voando em volta da biruta, nós temos que botar ele para dentro dessa nossa aviação. Isso é só uma minha opinião. E para arrematar, os meus argumentos, mais uma historinha. No velho Aeroclube de Santos, né, que ainda era o Clube de Santos, depois da Praia Grande, que hoje foi fechado, eu me lembro que eu recebi ali um comandante de Jumbo 747 da Varig, que veio ali para aprender a voar um Paulistinha. Ele nunca tinha voado um Paulistinha na vida. Esse camarada ficou voando comigo ali uns 2, 3 meses e foi embora sem conseguir solar o Paulistinha. Ou seja, o comandante de Jumbo não conseguia voar um Paulistinha. O que eu estou querendo dizer para essa história, com essa história toda? De que nós realmente temos que pensar sempre e trazer todo esse universo para dentro de nós como um sistema que todo mundo acesse, que seja realmente muito fácil, que não segregue ninguém e que a ANAC consiga. Tem que ser um jogo nosso, né? Um jogo combinado nosso, para que a gente consiga realmente definir um sistema em que todos estejam embarcados, inclusive aquele duelo mais fraco. Era isso aí. Comandante, nós sempre tivemos em desacordo num monte de coisa. Sim, mas eu sempre defenderei o seu direito de falar tudo que você quiser. claro. Isso nunca tem dúvida. Inclusive que a sua moto anda menos que a minha e eu tinha de ficar esperando. A desgraça de Harley Davidson, eu tinha de ficar parado esperando que esse troço não andava. Mas nessa questão nós fomos a Pirassununga um dia, quase desisti na volta. Falei, pela madrugada. Bom, mas eu acho, Décio, que o mínimo hoje em dia é o controle eletrônico. Isso é o básico hoje em dia, entendeu? O Paulistinha é muito legalzinho. Não discordei disso, hein, Renê? Quero que você saiba que eu não discordei disso. Não, absolutamente. Pois e esse negócio do sujeito lá no fim do mundo não tem acesso e tal. Se ele não tem acesso, ele não vai preencher no celular, nem no papel, nem no carbono, não vai fazer nada. Você conhece garimpo muito melhor do que eu, como é que funciona. Né? Mas eu não sei. Eu acho que eu seria mais audaz e tentaria um sistema eletrônico. Não, sem dúvida. Essa possibilidade que vocês falam que a ANAC deve depositar na organização, nas pessoas, etc. Essa segurança vem com o registro eletrônico, ele aperta um botão lá, tem a história da vida do avião todo. Se está faltando alguma coisa na história, o computador já avisa para ele, esse cara aqui não está legal, não. O mundo está mudando. Nós estamos entrando no Big Brother 1984. Deixa eu só fazer, eu não quero passar aqui, pelo amor de Deus,
quando a gente fala demais, você acaba não tendo uma conclusão objetiva, né? Pelo amor de Deus, gente, eu não disse de maneira nenhuma, ou pelo menos eu não quis dizer aqui que nós devemos ficar com a velha CIV, né, René? Aquela velha CIV que é um horror. Não quis dizer, não. Eu sou absolutamente a favor do registro eletrônico, sem dúvida nenhuma. Até porque isso fica muito fácil da gente interagir com a ANAC. O que eu quis dizer, talvez, que a gente tem que pensar num sistema bem simples para que todo mundo consiga cumprir isso com simplicidade. Pelo amor de Deus, eu não disse, não defendi a velha caderneta individual de voo, não, pelo amor de Deus. Aqueles horrores, né, de caderneta de célula, caderneta de motor, caderneta de hélice, que a gente era obrigado a levar tudo dentro do avião. A lista de componentes instalados, quantas horas tem os componentes, meu Deus do céu. E você tinha que andar com o seguro da aeronave, o certificado de propriedade, tudo junto. Isso, infelizmente, ainda está lá. Existe um parágrafo do 91 que te pede lá uns 3 quilos de papel. De papel. Vamos mudar de assunto um minutinho. Tatiane, você está lá na Trike... Hã? Isso, Tatiane. Você está lá na Trike Icarus. Você é parente do Luizinho? Sou filha dele. Ah, tá bom. Então manda um abraço para o seu pai. Fala com ele, o Renê de Belo Horizonte. Ah, manda sim, pode deixar. Luizinho é mais famoso que nota de R$2. Velho, viu? Luizinho é mais famoso que nota de R$2, todo mundo conhece ele. Puxando aí a questão do Décio, né, Antônio? É óbvio que o sistema informatizado, ou qualquer sistema, ele tem que ser acessível a todos, né? Hoje o e-CVA, por exemplo, o cara que ele não tem condição, enfim, por uma série de motivos, ele não tem a condição de fazer pelo sistema, de lançar pelo sistema CVA, ele pode ir, por exemplo, no SEI e manda pelo SEI. Então, ele avisa que fez o CVA e manda uma cópia lá do CVA pelo SEI. Entendeu? O cara que não tem condição, ele pega o relatório, tira uma xerox do relatório e manda via correio, né? Eu acho que a questão é a gente criar maneiras da ANAC ter acesso a isso, né? Eu acho que essa é a questão, porque hoje a ANAC não tem, né? Hoje o cara de experimental, na verdade, ele faz o que ele quiser, né? Então, óbvio que tem as pessoas que fazem o certo, né? Mas infelizmente a gente tem as pessoas que fazem errado e aí toda uma categoria leva a pior justamente por causa dessas pessoas que fazem errado. E o que a gente quer, na verdade, é evitar esse tipo de coisa de alguma forma, né? Então, se a gente criar um sistema que todos tenham que fazer isso para a ANAC ter acesso, eu acho que essa é a nossa ideia, né? Até para você comprovar que quem faz certo é a grande maioria. Exatamente, exatamente. É o que a gente sempre soube, né? Quem faz o certo é a grande maioria. Se você começa a registrar isso, eu acho que pior do que qualquer informação é não ter informação nenhuma, né? É a desinformação. Ou informação enviesada, né? Exato. Hoje o que acontece é que o órgão regulador ele não tem essa informação. Então, ele não pode, de uma forma rápida, verificar, pô, vamos lá, desse universo de 6.000 aeronaves, quantas que estão lá com o seu CVA em dia? Ele não tem essa informação. Para ele fazer isso, ele vai ter que sair fazendo fiscalização no Brasil inteiro, que ele não tem capacidade de fazer. Nenhum órgão fiscalizador tem capacidade de fiscalizar 100%. Aí ele fiscaliza por amostragem. Aí aquela amostragem ele dá azar de pegar um cara que não está, os outros 99% que estão vão cair na vala comum do cara que não está. Então, infelizmente, o ruim aparece. O cara que faz correto, ele não vai aparecer. Agora, o cara que deixou de fazer e teve uma pane, caiu e se machucou e causou um acidente, aí o cara vai olhar, pô, mas esse cara não fez o CVA. Pô, mas tudo bem, ele não fez o CVA, pagou, porque caiu, né? Agora, daí a dizer que todos os outros não fazem, se você não tiver essa informação registrada, você não pode ter essa estatística. Por isso que, mais uma vez, o Décio colocou muito bem, rastreabilidade, eu acho que é o primeiro fator para você ter manutenção bem controlada e bem feita, né? Até porque se você tiver que rastrear, você tem padronização, você vai fazer a coisa padronizadinha, você sabe que todo mundo vai fazer, pelo menos os relatórios vão ter que ser iguais,
E como o cara está registrando aquilo ali, ele vai querer fazer o relatório corretamente, né? E com isso a gente consegue ganhar credibilidade junto ao órgão regulador. Porque no final das contas, o que a aviação leve esportiva, de construção amadora, ultraleve, essa aviação que é mais voltada à aviação pela aviação, não é uma coisa comercial, as pessoas querem ter mais liberdade, né? O cara quer pegar o aviãozinho dele aqui em Maricá, pô, ele entra com a esposa, hoje eu vou almoçar em Ubatuba, hoje eu vou almoçar em Divinópolis, e decola ali, faz 2, 3 horinhas de voo e vai fazer o passeio dele, como a gente faz de moto também, né? Então ele não quer ficar com muita apurrinhação na cabeça. Mas, por outro lado, o órgão regulador também não pode pegar e deixar esse cara fazer isso, sem que ele tenha um mínimo de manutenção bem feita e de controle da sua aeronavegabilidade. Se a gente conseguir equilibrar bem isso, e realmente eu acho que, no mínimo, que é o que a Tatiane comentou, no mínimo você conseguir fazer o controle da inspeção anual, que é o CVA, né? Pelo menos você vai ter uma rastreabilidade de quantas aeronaves estão em dia, né? E você vai poder verificar como órgão regulador, pô, do meu universo de 6.000, pô, eu tenho aqui 80%, 90% que estão cumprindo direitinho. Então, ele vai se sentir muito mais confortável para liberar um voo sobre área densamente povoada, para liberar a operação em certos aeroportos que eles hoje tendem a proibir, né, ou dificultar. Então, isso é que a gente quer, dar a contrapartida para que a gente possa ter o que a gente quer, que é um voo menos complicado, né? Porque esse é o mote da aviação leve esportiva. É o voo menos complicado, é o voo pelo prazer de voar, né? E o sistema CVA já está pronto, né? O eCVA está pronto, né? É só alimentar, o eCVA já está pronto. Exatamente. Pelo menos, né? Oi. Só entrando, Tati, aqui, interrompendo um pouco o Sterck, eu faria uma propositura aí, eu faria uma proposição, Tatiane. Vamos lembrar duas coisas, né? Até ontem, a ANAC não tinha o menor interesse em rastrear a aviação experimental, de nenhuma natureza. A ANAC ignorava solenemente toda a aviação experimental, até ontem, né? Depois começaram a acontecer acidentes mais sérios, e aí a coisa mudou um pouquinho. Da mesma maneira, o CENIPA, desde da sua gênese, desde a sua origem, o CENIPA disse, eu não investigo acidente de aeronave experimental, ou seja, ignora. Caiu, dane-se e tal. Então, o que eu acho aqui, o que eu proponho, Tati, é o seguinte, o Sterck é um homem de muita experiência, proporia, sei lá, estou aqui colocando para o debate, que o Sterck apresentasse essa proposta de caderneta, e, evidentemente, para ela ser informatizada, não há dificuldade nenhuma, e que nós, realmente, vamos dizer, já fôssemos a ANAC com essa proposta, que acho que é o que eles estão esperando, Tati. Na minha opinião... Não, sem dúvida, sem dúvida. O que a gente pensa, a gente está discutindo isso justamente para a gente chegar e não jogar no colo da ANAC, né? A gente quer essa discussão, toda essa discussão, enfim, e a gente quer mesmo que as pessoas ajudem a gente a pensar da melhor maneira, porque a gente quer chegar na ANAC e fazer assim, ó, tá pronto, é isso aqui, faz dessa forma. Entendeu? Que isso vai ajudar a gente e vai ajudar vocês. E não simplesmente falar assim, ah, não, você tem que fazer dessa forma ou você tem que fazer dessa outra forma. A nossa ideia é a gente chegar com alguma coisa pronta, né? A gente não só pedir, mas a gente mostrar a forma que pode ser feita, né? Para facilitar os dois lados, a intenção é essa. Oi, eu queria fazer 2 comentários, por favor. Daniel, fica à vontade. Ok. O primeiro é o seguinte, eu como usuário, né, proprietário de ultraleve, muitas vezes eu me vi numa situação em que mudou algum regulamento, mudou alguma norma e seria muito útil se a gente tivesse um guia, né, uma listagem que fosse comum para toda essa classe, do que é necessário. Quer dizer, todo mundo está falando da caderneta eletrônica agora, eu apoio, eu acho interessante isso, sem dúvida nenhuma. Mas eu acho que antes disso, seria legal se de repente fosse de uma forma bastante clara e que chegasse lá
como foi falado aqui na reunião, chegasse lá no interior do Amazonas, né, uma listagem dizendo o seguinte: olha, você que é proprietário, operador de uma aeronave experimental, ou LSA, tal, você precisa, ó, disso. Isso aqui você consegue dessa forma, isso aqui você consegue dessa forma. Tipo um guia, né? O que você precisa e como obter. De repente, o como obter dá 1, 2, 3, 10 opções. Olha, você pode falar com esse mecânico, com esse engenheiro, não sei o quê. Enfim, dá um pouco do caminho das pedras, né? De como essas pessoas podem conseguir chegar nas informações que elas precisam, produzir, juntar os documentos que precisa levar a bordo, etc, etc. Né? Esse é o primeiro ponto, né, que eu sinto falta disso. Né, de uma orientação mais clara do que é necessário ter a bordo, do que é necessário fazer. E o segundo ponto que eu queria comentar aqui é onde que entra a ABU em tudo isso? Né? Eu pergunto isso pelo seguinte: recentemente eu recebi um e-mail da ABU dizendo o seguinte: ó, Daniel, observamos aqui que faz N anos aí que você não paga a mensalidade da ABU, não sei o quê. Aí eu falei, tá bom, realmente eu não pago, mas por que eu deveria pagar? O que a ABU fez para mim até agora? O que eu tive de benefício ou de informação? Assim, pagar por pagar, só para dizer, eu sou sócio da ABU, eu não quero isso, né? Então, a pergunta é, onde encaixa a ABU dentro desse contexto que a gente está discutindo agora aqui? Então, são esses dois pontos que eu queria levantar. Tati, você quer responder? Daniel, com relação à documentação, né, ao que o cliente, no caso, né, eu estou falando diretamente do cliente, estou falando como fabricante, né, o que eu, como fabricante, adotei. A gente tem o LSA, então a gente entrega 2 pastas para os nossos clientes. Uma delas é a pasta que a pessoa tem que ter a bordo da aeronave, e a outra é a pasta onde estão as cadernetas, todos os manuais e tudo mais. Nessa pasta que vai a bordo da aeronave, a gente tem lá uma folha, uma espécie de checklist que a gente entrega para o cliente, justamente de toda a documentação que ele deve ter a bordo da aeronave, né? Obviamente que se isso tivesse de uma forma mais clara, né, para que qualquer um possa acessar, a gente também tem muita dificuldade, porque tem muita coisa espalhada pelos regulamentos, né? Por exemplo, o diário de bordo até então, até pouco tempo, ele não era previsto no 91, ele era previsto no CBA, né? Então, isso era uma briga que tinha, né? Então, sim, eu concordo com você, deveria ter algo assim mais claro, né? A gente até lembra aí que ficou rodando nos grupos de WhatsApp uma lista do SPAC. Então, o que o SPAC exigia? Então, essa lista rodou para a gente entender o que a gente tinha que ter a bordo da aeronave, né? Então, a ANAC, ela tem se proposto a fazer aí vários videoconferências também para melhorar e escutar a gente nas nossas dificuldades e tentar melhorar essa parte, né? E tentar falar mais com as pessoas, né? Falar mais com o regulado. Então, sem dúvida, isso é algo que a gente deve propor para eles também. Eu vou tentar verificar isso nas próximas reuniões, a gente poderia abordar também essa questão deles colocarem, de repente, numa página, né, de uma forma mais clara, a aviação homologada, o que ela tem que portar no avião, a aviação LSA esportiva, o que tem que portar, o especial, o experimental, o que tem que portar, né? Eu acho que se tivesse uma página dedicada somente a isso, que fica acessível a todos, ficaria realmente mais fácil. Certo. Por aí. Daniel, só complementando o que a Tatiane falou, se você, no site da ANAC, por exemplo, o RBAC 103, que é o ultraleve mesmo, né, desde 2018, existe um guia no site da ANAC. Se você entrar lá na página de aerodesporto da ANAC, tem um guia lá de como você faz o cadastro, de quais são os limites, o que você tem que portar, como é que você se cadastra como aerodesportista, quais são as associações que têm a disponibilidade para fazer o seu cadastro, tem tudo lá. Mas o que eu sinto é o seguinte: 2018, quando eles pegaram o RBHA 103, né, o antigo, né, que tratava de ultraleve geral, né, e separaram
aquilo ali, o restante, que era o ALE e o construção amadora, ficou meio espalhado dentro da documentação. Então, a Tatiana listou aí, tem RBAC 21, RBAC 43, RBAC 65, RBAC 91, as normas ASTM, é uma miríade de normas que você realmente é complicado. E você entra numa norma, ela te remete a outra e tal. Então, talvez, assim como existe por RBAC 103 uma página que tem um guia, né, do que você precisa para você voar dentro do RBAC 103, seria talvez interessante uma coisa de colocar. Agora, porque o nosso escopo aqui é o escopo manutenção, certo? Então, você comentou o negócio de ABUL, né? Eu sou sócio da ABUL. Né? Entrei na ABUL por quê? Porque eu estava querendo tirar o meu CPA pela ABUL, que é uma das formas de você tirar o seu CPA. Tá? E a gente tem buscado, aí já dentro, agora vamos lá, falando de aviação leve esportiva, não falando mais de manutenção, abrindo parênteses para te responder. A gente tem buscado, junto à ABUL, trazê-la para ser protagonista desse tipo de iniciativa, tá? De realmente organizar a vida da aviação leve esportiva de construção amadora, tá? Porque ela abrange tudo, desde o ultraleve até o construção amadora, né? Tudo tá aí, a princípio estaria dentro lá da ABUL, né? Só que isso, infelizmente, apesar de eu tenho que dizer que a ABUL realmente vem melhorando, está mais informatizada, estão dando uma arrumação na casa, mas em termos de realizações nesse sentido, está deixando a desejar. Alguma coisa a BFAER assumiu. A BFAER aí do Décio assumiu alguma coisa e tem lutado. Tanto é que o ofício que saiu lá para a ANAC, dando sugestões sobre a IS 91.319, que é que trata de voo sobre área densamente povoada, saiu com a assinatura do Décio. Não saiu com a assinatura do JJ lá da ABUL, né? Mas eu acho que é uma das dificuldades que o brasileiro tem de se associar, né? A gente pega o MEA, que tem mais de 200 mil associados, fazendo um show aéreo como eles estão fazendo aí essa semana lá nos Estados Unidos, que é o maior show aéreo do mundo, que é o Oshkosh. E é uma associação que faz. Tanto que o show aéreo é IAA Air Venture, né? Então é o show aéreo da IAA. E eles não fazem só esse, ainda faz o Sun and Fun, e faz diversas outras coisas. E os caras discutem de igual para igual com o FAA. Infelizmente, aqui no Brasil, a gente não tem isso, tá? Mas isso é o que eu falo, é um tema da aviação leve esportiva, foge um pouco do tema manutenção. Dentro da Manta Aérea, o que a gente está tentando fazer, e a gente já está em contato com o pessoal da ANAC, tanto é que ele já vem agora, dia 12 de agosto, fazer uma palestra nesse nosso âmbito aqui, para falar deste e de outros problemas, que a gente já conversou com eles. A gente está tentando fazer alguma coisa, mas realmente concordo com você. E deveria existir uma associação voltada para a aviação leve esportiva, de construção amadora, ultraleve, que assumisse isso daí e levasse à frente. Tá? Certo. Não, ok. Perfeito. Eu entendo a situação, entendo principalmente uma coisa é operação, né? Uhum. E não está exatamente dentro do escopo da Manta Air, né? Mas são intimamente ligadas, né? No caso da aviação leve esportiva, talvez até de uma forma mais forte, né? Porque a aviação comercial é mais... Deveria ter uma parceria entre Manta Air, a ABUL, a BFAER também, né? Porque a BFAER faz parte da... E aí tem a Abraex também, que cuida da aviação experimental. Pois é, cara, a Abraex eu não tenho visto. Entrei até no site deles outro dia, já está um site sem movimento há anos, né? Tem a Abrafal, tem várias associações, né? Temos um grupo no Facebook, a Avex, que também tem mais de 2 mil componentes lá dentro, mas infelizmente a coisa está meio pulverizada, né? E aí você passa dificuldades como essa que o Daniel falou. Nós temos outras pessoas aí, tem o Schumann, tem o César, tem outros que estão aí no grupo aí também, que de repente seria interessante a participação, pelo menos para dizer, olha, vocês estão falando um monte de besteira, ou realmente tem alguma coisa que preste. Eu acho que seria interessante aí o pessoal se manifestar, né? Bom, prazer ver todos aqui.
alguns conhecendo agora e outros conhecendo depois, revendo, né? Bom, eu estou mais observando, estou mais aqui como, apesar de ser um construtor, mas eu estou mais como um observador, mais como não tenho ainda nada a colocar, assim, estou tentando, a minha parte não é a minha parte é uma construção mais amadora, como é que eu vou explicar? Seria uma reconstituição, uma clonagem, não uma clonagem, palavra errada, é uma réplica de uma aeronave. Então, e de um tempo mais antigo também, eu fiz outras aeronaves, mas os desenhos não foram comprados, foram feitos por nós, foram também executados. Inclusive vou até hoje, graças a Deus, não sou engenheiro nem nada, deu certo. Segui uns conselhos de alguns mestres, né? O Sr. Kovacs me ajudou um pouquinho, e dizendo que eu não utilizasse um processo muito errado, dizia para mim não usar o coeficiente do cagaço, desculpe a palavra aí, Tati, mas o coeficiente de cagaço era botar mais reforço, tão bom, muito mais reforço, tornar a nave tão pesada que não era bom, não era boa de voar, era boa de taxiar, porque eu estava tão preocupado em fazer bobagem que fazia a coisa ficar muito pesada. Aprendi com ele e hoje estou fazendo a minha parte, como eu vou dizer, estou fazendo uma réplica de um Luscombe LSA, de um Luscombe L8A. Mas fazem 10 anos que eu estou fazendo isso. Vou fazendo aos pouquinhos e vou montando. Mas estou aqui mais para me inteirar das novas regras, dos novos RBACs e tudo, para onde eu tenho que me seguir, me orientar para fazer a coisa funcionar e ser legal, né? Legal em forma de lei, né? Que eu estou falando. Mas achei interessante essas partes que vocês estão fazendo aí, estão falando, dessa de tornar rastreável essa auditoria. Está tão moderno esse negócio de tornar o rastreável e poder fazer uma auditoria das coisas que a gente está construindo. Eu acho muito bom esse tipo de trabalho. Não sei como fazer que seja para todos. Como falou o Décio, existem pessoas que não conseguem mexer num celular, apesar da coisa ser muito comum hoje, qualquer um tem, né? Você vai lá, eu sou gaúcho lá do Rio Grande do Sul, qualquer gaudério tem um telefone celular, né? Mas eles não conseguem utilizar tudo. Eles conseguem, a máquina, o equipamento é muito moderno. Então, mas eu acho que deveria de ter esse tipo de trabalho de monitoramento, de rastreamento. Monitoramento é uma palavra muito feia. Eu acho que a gente fica muito, as pessoas ficam querendo saber, vão te monitorar, estão sendo cuidado. Não. Eu acho que esse monitoramento, entre aspas, que eu digo aí, seria, inclusive, até uma coisa boa para quem vai adquirir a aeronave. Digamos, como é que você vai fazer uma manutenção sem que aquilo tenha sido registrado? Esse avião nunca teve nada, esse trike nunca teve nada, né? Aquele giro nunca teve nada, o cara bateu com a ponta, bateu com o rotor, mas ele não conta para isso. Então, eu acho que vamos voltar de tudo. Eu estava só observando, agora eu vou começar a falar tudo. Eu acho que os mecânicos os mecânicos de oficinas homologadas, poderiam fazer um curso se quisessem. Se você quiser ficar de fora, pode ficar. Não quero tocar em ultraleve, tudo bem. Mas poderiam fazer um curso, tipo assim, com um trike. Né? Eu vou asa delta também, né? Cara, um mecânico de avião não sabe mexer num velame. Não é uma entelagem de um Paulistinha. É uma asa, um trike tem é uma asa delta que tem um motor, que tem uma estrutura, que tem aquela
tem aquela asa é interessante, tem uma tala, que ali está o perfil, e várias outras situações. Tudo tem que ser observado. Um cara que mexe com um trike, que mexe com um helicóptero, talvez entenda um pouco de um giro. Mas não é bem isso, é uma coisa bem mais simples e um pouco mais diferente. Agora, as outras aeronaves, sim, as outras aeronaves com a estrutura, uma tela, com a estrutura, uma treliça e uma cobertura de tela, as outras oficinas, praticamente, eu acho que podem trabalhar com isso, exceto o motor. O motor é diferente. Você tem que mexer com o seu lá, tem que fazer o curso, eu acho, no Rotax, na Rotax. Apesar de existirem outros aviões com motor Lycon, com motor Continental e outros, né? Franklin e outros motores também utilizados na própria aviação leve esportiva, né? Bom, meu parecer é esse aí. Agora, eu acho que deveria ter, sim, talvez a opção, como você falou aí, alguém falou aí sobre fazer a caderneta eletrônica ou o registro eletrônico para poder ter esse rastreamento. Inclusive, isso vai tornar mais confiável perante a ANAC. Por enquanto, a gente é um bando de louco, né? Que não posso voar. Muitas vezes eu perco meu tempo. Não, eu ganho alguma coisa, mas eu perco um tempo com a pessoa explicando que um motor Rotax não é um motor, uma coisa tenebrosa. Eu explicar para ele que existe um motor Rotax, ou vários aviões bimotores Rotax, que existe um tipo que é homologado pelo FAA, é o certificado, o motor é certificado e homologado. Você voa instrumento com o motor Rotax, né? Alguns aviões. Muitos Rotax já fizeram, monomotores já fizeram a travessia do Oceano Atlântico. Que coisa experimental e tão inconfiável seria um motor Rotax? Só se você não conhecer exatamente o motor, mas o motor, e praticamente o motor que é vendido não homologado, é o mesmo motor que é o mesmo motor homologado. Algumas coisinhas diferentes, e você só vai colocar a responsabilidade no operador, né? E eu acho também que como estou construindo o meu avião, meu avião tem um motor UL Power. Quem que vai fazer a manutenção dele? Eu tenho um manual de manutenção oferecido pelo fabricante, mas ninguém mais mexe no motor. Não tem ninguém no Brasil homologado para o UL Power. Então, eu vou ter que fazer eu mesmo essa minha manutenção. Eu vou ter que me habilitar ou me arranjar um certificado, alguma coisa, para eu fazer a manutenção. E eu não sei fazer a manutenção de motor. Vou ter que pegar um mecânico que trabalhe com motor e ensinar ele a trabalhar no Rotax. Eu acho que é isso que eu queria falar, não muito mais, deixar para os outros falar também um pouquinho. Obrigada, Schumann. Obrigado, Schumann. Mais alguém queria colocar alguma coisa? O pessoal que está na encolha. Boa noite. Não é o único, hein? Tem uma centena de motores por aí. Exatamente. O que mais tem é motor de ultraleve. Tem motor de carro, tem cortador de grama, né? Tem Jabiru, que é feito no fundo de quintal na Austrália. Tem de tudo. Tem adaptação de motor de BMW. O Gui estava falando alguma coisa. Para todo gosto. Deixa eu tô configurando aqui, peraí. Pessoal, boa noite. Boa noite. Gostaria de agradecer a oportunidade Gui. aí. Tudo bom, Tati? Beleza. Tudo bem, Gui. Bem-vindo. Muito obrigado, hein? Pode ser que a qualquer momento eu precise dar uma saída, porque eu estou pagiando uma pessoinha aqui, mas eu estou acompanhando atentamente a reunião de vocês aqui, tá? E eu estou achando fantástico. Eu acho que essa ideia do ECVA para os experimentais, ela é muito oportuna e muito importante. Eu sou mecânico, né, MMA,
minha formação vem do Exército Brasileiro, depois trabalhei na Elibras, e atualmente trabalho com motor Rotax há cerca mais ou menos de uns 5, 6 anos, né? E tem os cursos da Rotax lá no nível Heavy, manutenção, né? Então, o que eu vejo, né? Muitas vezes as pessoas vêm pedir para mim fazer uma avaliação do motor, né? E aí eu já sempre começo dizendo, olha, infelizmente Rotax, a maioria, né? Não todos, não tem registro, né? Então fica muito difícil para a gente dizer para você quantas horas tem o motor. O que eu posso te dizer é o seguinte, seguindo os padrões do manual, se está tudo dentro dos conformes, mas fora isso não tem. E com esse tipo de registro que está sendo proposto, né, fica bastante interessante essa rastreabilidade. E digo mais até, na aviação homologada, né, a gente não tem esse tipo de registro tão detalhado. E seria até um degrau que poderia ser até estendido para a aviação homologada também, porque a aviação homologada é tudo no papel, com exceção do ECVA, entendeu? Então, acho que é bastante interessante mesmo. E gostaria de aproveitar a oportunidade mais uma vez para agradecer e dizer que as ideias, o nível da conversa é excepcional. Muito obrigada, Gui. Obrigada pela participação, viu? Imagina. Tem mais gente aí? Paulo Roberto, Epson, que estão só escutando, querem contribuir com alguma coisa? Bom, então, quando a gente faz a sindicância, no final, tem alguém, Epson? Desculpem, pessoal, eu infelizmente cheguei meio tarde e não ouvi o restante da reunião, então vou ficar só na escuta, mas agradeço aí a todos pela oportunidade de participar com vocês. Opa, show de bola. Haverão outras. Excelente. Então, basicamente, né, essas propostas, né, que a Tati colocou, esse grupo que a gente está trabalhando isso paralelamente, a ideia, então, como em todos os outros grupos, todas as outras palestras que a gente fez, é que a gente lá na feira, né, a gente vai ter um espaço para a gente pegar tudo isso que a gente colocou aqui, burilar um pouquinho melhor, tá? E aí o Sterk vai ter a contribuição dele, de ajudar a gente a padronizar um pouco esses registros, né, com a experiência que ele tem. A gente vai buscar também estudar um pouco melhor essas publicações que já existem do FAA, que ainda não foram incorporadas às publicações nacionais. E dentro dessa linha de raciocínio, desses resultados esperados que a Tatiane colocou, a gente vai tentar preparar uma proposta um pouco mais consubstanciada para que a gente lá na feira a gente possa apresentar isso de forma presencial e aí sim discutir e preparar já na sequência da feira, já com a supervisão da Manta Air, preparar um trabalho junto à ANAC. Se a gente conseguir começar esse trabalho antes da feira, melhor ainda. Se não conseguir, aí a gente já leva para a feira até o desenvolvimento do trabalho. Tá? Mas o nosso goal é que a gente consiga preparar uma proposta bem consubstanciada, né, com base em tudo que a gente discutiu aqui, com as sugestões que a gente recebeu, para que a gente possa levar uma coisa o mais completa possível para a ANAC em termos de proposta e comece a discutir. A gente sabe que muito provavelmente a gente vai ter que fazer revisões e atualizações em diversas publicações. De cara, eu acho que uma coisa que já pode ser feita de forma bastante imediata é o que o Daniel sugeriu, né? A gente tentar, junto à ANAC, que ela faça uma página ali com essa orientação geral, né, para o pessoal da leve esportiva de construção amadora, referenciando até desculpa, quais são os parágrafos das normas que dão suporte àquela exigência, para servir de guia, né, para que as pessoas possam ter a posição do agente regulador, de como elas têm que se portar para estarem dentro da legislação e não estarem sujeitas às fiscalizações e até multas, etc., né? Talvez até por desconhecimento. Então, acho que isso daí é uma coisa até que a gente já pode conversar. A gente tem um certo acesso lá à ANAC já, até o pessoal da SPO, né? Eu posso já começar a fazer esse tipo de contato. E basicamente é isso, Tati. Eu vou passar a palavra para você fazer aí
seus comentários finais, tá? E agradecendo pelo seu trabalho. Muito obrigado. Obrigada a você também, Antônio, pelo apoio aí e por estar sempre à disposição, ajudando a gente, porque às vezes a gente não consegue colocar tudo no papel que a gente pensa, um monte de ideia, e você acaba conseguindo traduzir isso para o papel, né? E então é isso, pessoal. A nossa ideia é justamente criar uma forma, né, de trazer essas aeronaves aí, não deixar, mostrar para a ANAC que essas aeronaves, elas são sim seguras, e mostrar, mas de uma forma séria, né? De uma forma que a ANAC tenha acesso, e não só através do que está no papel, né? Ou seja, a pessoa ela tem que ter o RIAN, tá, mas o RIAN fica dentro da aeronave, então a ANAC, via de regra, ela não sabe se aquela aeronave está com o RIAN em dia ou não. E a gente vê isso até mesmo com os nossos clientes, né? Os nossos clientes, por exemplo, se a pessoa compra uma aeronave usada, às vezes o cara não fez o RIAN e a pessoa não tem acesso. Se a aeronave passou pela inspeção há quanto tempo? Passou anualmente ou ficou 2, 3 anos sem passar? Né? Então, a gente percebe isso também no dia a dia, né? Então, eu acho que ter essa rastreabilidade, hoje em dia, é mais do que importante, né? Mais do que necessária, e eu acredito, sim, ser extremamente viável. O que a gente quer é arrumar uma solução prática, né? Que abrace aí todo mundo, seja da pessoa que tem dificuldade realmente em acessar um dispositivo, né, mas até as pessoas que tenham maior facilidade. E essas reuniões que a gente tem é justamente para tentar ter ideias, né, e juntar sugestões para isso. Então, eu queria agradecer a todos vocês e contar aí com a ajuda, né, com o auxílio de vocês para que a gente possa, no final, ter algo concreto, né, para apresentar para a ANAC. Gostaria de agradecer aí a todo mundo. Só avisando, já teve gente que perguntou no site, a gente vai disponibilizar, né, a gravação dessa reunião lá no site da MBF, a parte de videoconferências. Eu vou ver com o Carlos a possibilidade, de repente, de disponibilizar, fazer um PDF dessa apresentação e colocar lá, né, porque ela tem bastante informação, né, para quem estiver interessado, né, e para que as pessoas possam até interagir, né. Lá tanto no site da Manta Air quanto da MBF existem lá contatos. Quem quiser participar das nossas listas lá de divulgação e tudo mais, por favor, se registrem, né, nos 2 sites lá. E a gente vai manter vocês informados quanto às próximas palestras. Tinha alguém que queria falar alguma coisa? Desculpe, antes de eu falar. Sterk, está sem som. Está sem som. É estranho, estava com som, você estava falando. Continua sem som. Deve ter desconfigurado aí o seu microfone. A confirmação a próxima palestra não é dia 11, é dia 12, a partir das 18 horas, 12 de agosto. A próxima, então, no nosso calendário é a palestra da ANAC. A ANAC vai trazer uma visão de alguns temas que a gente colocou para ela, e eu pedi para expandir dentro do que ele já tem, de como eles estão vendo as modificações possíveis que eles já estão considerando para as regulamentações de manutenção aeronáutica que estão em estudo lá dentro da ANAC. Tá? Então, essa é a nossa próxima palestra. Mais uma vez, entrando lá no site lá da MBF, vocês conseguem se registrar na aba videoconferências, vocês conseguem se registrar
para participar dessa próxima palestra também, tá? Vai ser nesse mesmo modelo aqui, ou talvez num modelo um pouquinho diferente, mas basicamente vai ser uma apresentação por parte do pessoal lá da Superintendência de Padrões Operacionais da ANAC, ok? E se ninguém mais tem nada a falar, mais uma vez agradecer. Décio, você quer fazer o fechamento? Nosso presidente da Mantaer. Não sei se ele está na escuta. Bom, então eu vou agradecer então a todos e espero vocês nas nossas próximas palestras. Tá? Tati, faz aí o seu fechamento e vamos terminar. Boa noite a todos. Obrigado pela presença. É isso aí, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado aí a todos, as colaborações, e a gente se encontra aí nas próximas reuniões. Um abraço a todos, uma boa noite. Boa noite. Abraço, boa noite. Um prazer estar com vocês de novo. Obrigado, Até mais. Um abração, obrigada. Tchau. Boa noite a todos. Boa noite a todos aí. Até logo. Boa noite a todos. Obrigado. Boa noite a todos aí. Forte abraço. Boa noite. Obrigado, Um abraço. Um abraço, boa noite. Até logo.